Nós hoje vamos falar o mesmo assunto de hoje, está com 8 dias, mas eu tenho certeza que a palavra é renovada a cada manhã, a palavra de Deus diz. E então ele vai falar do jeito dele, da maneira dele, como ele quer. Nesta noite vai ser do jeito dele, da maneira dele, como ele quer. E então vocês vão receber de bom grado. Abram os corações de vocês, porque o meu Deus, o meu já está aberto, ele já está falando, e vai continuar falando, porque ele é Deus. E você que veio aqui no intuito de sair daqui cheio, você vai sair. E se você ainda tem, não tenha dúvida não, porque o nosso Deus é aquele que está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui, experiência própria, que meu Deus está aqui. Porque quando eu chego aqui, eu sinto a presença dele. Aleluia, aleluia. É verdadeiramente um canal de fogo, gente. Aleluia. A presença de Deus está implantada neste lugar. Aqui é a casa de Deus. Estamos aqui, porque aqui é o lugar onde está implantado o Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, abra sua Bíblia. Livro de Marcos 2. Aleluia. Que Deus é esse? Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que cuida de mim e de você de uma forma toda especial. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Acompanhe. Em nome de Jesus, nós vamos ler todo, depois nós vamos minuciosamente, Deus vai falar minuciosamente conosco. Nós vamos ler todo, mas depois nós vamos trabalhar capítulo, versículo por versículo, em nome de Jesus Cristo. Eu creio disso, que não vai ficar nenhuma dúvida. Assim como lá, eles não ficaram com nenhuma dúvida, assim vai ser aqui. Em nome de Jesus, assim como aqueles escribas saíram dali sem nenhuma dúvida, eles viram o poder de Deus. Vocês não sentiram o poder de Deus, porque o Senhor pode fazer isso. Aleluia, Ele pode, Ele é Deus, Ele pode fazer isso, porque Ele é santo e Ele pode operar maravilhas. Amém? Glória a Deus. O paralítico de Cafarnaum. Aleluia. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Quem estava em casa? Jesus. Aleluia. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta cabiam e anunciavam a palavra. Quem anunciava a palavra? O Senhor Jesus. Aleluia. Anunciavam-lhes a palavra, o Senhor Jesus, e vieram ter com ele, conduzindo o paralítico. Mas que maravilha, que maravilha, trazido por 4 homens, aleluia, e podendo aproximar-se dele, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobrir o telhado onde estava, e fazendo um buraco, abaixar o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles quem? Daqueles homens. Jesus vendo a fé deles. Oh Jesus, a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas. Vocês podem analisar o seguinte: eles estavam sentados. A multidão estava lá fora, mas os escribas estavam sentados, observando, são observadores. E arraizavam em seus corações, dizendo: por que diz assim, blasfemas? Quem pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que arraizavam entre si, lhes disse: por que arraizais sobre estas coisas vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais
que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Aleluia. E levantou, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram, dizendo: nunca vimos tal. Nunca tal vimos. Amém? Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. A nossa mensagem tem um tema, e o tema da nossa mensagem é: perdão dos pecados é que mais importante para os filhos de Deus. É ou não é? Que tremendo título. E o texto fala de um paralítico. Fala do paralítico de Cafarnaum. Ele estava ali, né? Jesus, eles estavam, 4 homens. Jesus estava ali naquela casa. E a casa provavelmente ali era a casa de Pedro. A nossa mensagem diz que provavelmente ali era a casa de Pedro. Foi anunciado que Jesus estava ali naquela casa. A multidão foi até Jesus. Por que eles foram até Jesus? Porque ele tinha a palavra de vida eterna. Por que eles foram até Jesus? Porque sabiam que ali estava a solução. Muitas vezes nós vamos até Jesus porque nós sabemos que Jesus é a solução para todas as coisas. E aquele povo imediatamente, quando foi reportado, eles se aproximaram daquela casa. Mas aquela multidão ali estava e não puderam, aqueles homens não puderam entrar. Eles não puderam entrar naquela casa, porque a multidão estava muita. Hoje aqui tem muitas pessoas. Imagine, mas eu estou vendo a entrada da porta. Mas naquele dia, ali não tinha entrada, ali não estava, não cabiam. Como passar uma cama? Como um homem passar com uma cama? Em meio à multidão. Mas imediatamente, tem pessoas inteligentes. Aqueles homens foram inteligentes. Nós somos inteligentes. Nós viemos aqui em busca de algo. A presença de Deus. Nós somos inteligentes. Aleluia. E imediatamente, o que eles fizeram? Olharam para o telhado. Imagine, uma casa grande. Diz que era uma casa grande, ampla. Era só da sogra de Pedro. Uma casa grande, ampla. Oh, Jesus. E aí eles imediatamente, eles olharam. Olha, tudo tem uma solução. Imagine só. 2, com certeza 2 ficaram embaixo. E 2 subiram, né, para descer a cama. E chegaram em frente de Jesus e voltaram aquele homem. Oh, Deus. E Jesus simplesmente disse, ó: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Mas os escribas estavam ali, observando, sempre para pegar numa falha, mas não pega. Não, porque Jesus, o onisciente, onipotente, não vai pegar nada. Antes deles pensarem, raciocinavam no seu coração. Ah, meu Deus. E Jesus pergunta para ele: está aqueles homens lá, perdoados estão os seus pecados, o homem em frente a ele. Mas eles, imediatamente, Jesus falou: foi mais fácil. Eles reusavam nos seus corações. E dizia que aquilo que o Senhor estava falando, o Todo-Poderoso estava falando, era blasfêmias. Olha, isso aqui, né? O que tu está falando aqui? Este homem dizendo que pode perdoar pecado. O homem está aqui aleijado e está perdoando o pecado. Isso é blasfêmia. Ah, meu Deus. Mas com a sabedoria do Todo-Poderoso, diga glória a Deus.
Perdoados estão os seus pecados. E eles estavam ali, eles são curiosos. Eram curiosos. A multidão está lá fora, mas eles já estavam sentados. Os escribas já estavam sentados observando. Meu Deus do céu. Estavam sentados observando. Mas Jesus Cristo diz, o Todo-Poderoso diz: por que vocês raciocinam desse jeito nos seus corações? Ficam raciocinando nos seus corações. Mas Jesus disse que é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta, toma teu leito e anda. E eles fizeram assim, ficaram assim. Mas isso Jesus falou para que eles soubessem que ele tinha poder na terra. Ele tinha poder na terra. E eles disseram: ai meu Deus, olha para isso. Eles chegaram: tem poder na terra. Olha, eu tenho poder na terra. Pega a tua cama e anda. Não só os teus pecados estão perdoados, mas o físico também está curado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Quem é que não pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus imediatamente, conhecendo o Espírito, ele raciocinava no seu coração. E ele diz: por que pensam essas coisas em seus corações? Não é mais fácil dizer: oh meu Deus, perdoados estão os seus pecados, ou dizer-te: toma a tua cama e anda. Oh Jesus. Mas tudo isso para que ele soubesse que na terra o homem de Deus, o todo filho de Deus, tinha autoridade. Ele mandou que aquele homem levantasse. Imediatamente aquele homem levantou à vista de todos. E todos se admiravam e davam glória a Deus. Dizendo: nunca vimos algo assim. Tapou a boca deles. Eles não tiveram mais. Imagine só a labuta que não foi. Descer aquele homem. E eles estavam ali, os escribas estavam ali, observando. Claro, o que vai fazer com este homem? A multidão estava lá na porta. Todos atônicos para ver o que acontecia. E aconteceu. Glória a Deus. E nesta noite vai acontecer milagre também. Porque nós não viemos aqui em vão. Nós viemos. Sabe fazer o quê? Buscar a Deus, o Todo-Poderoso. Por que aquele homem foi curado? Por quê? Porque aquela porta estava aberta. Talvez estamos aqui, tantas as pessoas, tantas e tantas, nunca abrimos a nossa casa para receber ninguém. Para receber, fazer uma célula. Para ganhar, quem sabe, pessoas para Jesus. E nesta noite, um dia eu abri a minha casa. E eu ganhei uma árvore frutífera. Essa árvore frutífera está aqui no nosso meio. Aleluia. E para contar muita coisa, eu creio que já ganhou mais vida que eu. Glória a Deus por isso. Isso é tão prazeroso. Você poder abrir a sua casa, ver alguém entrar que não conhece Jesus, você falar de Jesus para ele, imediatamente ele ser um seguidor de Jesus. Isso é um prazer muito grande. E essa árvore frutífera se chama Irmã Naira. Ela está aqui no nosso meio. E ela ganhou muitas vidas para Jesus. Um dia eu abri a minha casa. A sogra de Pedro abriu a casa. Aquele paralítico foi curado. Diga glória a Deus. Um dia eu abri a minha casa e muitas pessoas foram curadas. Não só curada, como seguidor de Cristo. Passou a ser seguidor de Cristo. Aleluia por isso. Você nunca abre a sua casa em vão. Não chega um vizinho na nossa rua
E o mais interessante é que ela mora na minha rua. Levanta aí, Manália, por favor. Porque talvez alguém não lhe conhece. É ela aí, ó. Aplaude o Senhor Jesus pela vida dele. Engraçado que mora eu e ela na mesma rua. Não chega um morador na casa, ele não tem o direito de chegar na rua e não sair conhecendo Deus vivo todo-poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia por isso. Diga glória a Deus, diga aleluia. E muitos vão dizer: oh meu Deus, nunca vimos. Essas duas mulheres não são brincadeira. Mas nós estamos aqui porque o nosso Deus é aquele que vive e reina. Qual a importância de você abrir a sua casa? É ver uma pessoa ser um seguidor de Cristo. É ver uma pessoa, você ganha. E o mais lindo é que nosso evangelho, aleluia, ele pode não só, o nosso evangelho, a vantagem do evangelho temos muitas vantagens. Uma é que pode trazer a vida de uma pessoa. É quando você ganha ela. É diferente das outras religiões. O evangelho é diferente das outras religiões. Porque você ganha. Você vê muitos ganhando aí, mas de outras religiões. Mas ganha, a pessoa se torna, fica a mesma pessoa. Mas nós não temos uma mudança do sobrenatural. É aquela pessoa que você conhecia, aquela pessoa mesquinha, passa a ser uma pessoa alegre. Aquela pessoa triste, passa a ser uma pessoa alegre. É o sobrenatural de Deus nas vidas. É por isso que eu me alegro. Gente, eu gosto de evangelizar, viu, gente? Eu gosto de evangelizar, porque é a coisa mais linda que pode existir. É quando você vê uma pessoa cristã ser motivada a uma responsabilidade social. A pessoa passa a ser cristã, ela produz um tipo de felicidade religiosa. Ela fica feliz, estimula o amor entre as pessoas. Você passa a ser um estimulador de amor. Você passa a amar mais, perdoar mais. Oh, que coisa boa. Imagina aquele homem voltou para casa curado. Para fazer uma análise aí agora. Aquele homem voltou para casa curado. Ele voltou falando de Jesus. Ó, que Jesus diz: vai para casa, pega tua leito, vai para casa. Porque ele sabia que indo para casa a coisa seria diferente. A vizinhança toda seria atingida com a presença daquele homem, porque ele já foi revestido da glória de Deus, os pecados perdoados, salvo da presença do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas algo fundamental que só o Evangelho pode oferecer: perdão dos pecados e salvação eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Diga glória a Deus, louvado seja Deus, engrandecido seja o grande eu sou. Aleluia, aleluia. O que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões? É a doutrina da graça, a graça de Deus. É a graça que diferencia, é a graça de Deus, é a doutrina da graça. O que faz o evangelho único é a graça. Diga: é a graça. É a graça de Deus. Ele é único por causa da graça de Deus. Diga: louvado seja Deus. Aleluia. Mas nesta mensagem tem 3 personagens principais. Diga amém. O paralítico, ele está representando as nossas condições de pecadores, incapazes de nos salvarmos a nós mesmos. Aleluia. 2, os amigos, representando o meio que Deus nos usa para trazer alguém a Jesus.
Aleluia! É o meio que Deus usa. Somos instrumento na mão de Deus. Diga glória a Deus. Seja um instrumento na mão de Deus. Essa semana mesmo, terça-feira, eu saí, foi um instrumento na mão de Deus. Eu e minhas duas amadas ali. Saímos para fazer visitas terça-feira. E quando chegou na quinta-feira, no culto, que delícia, a irmã chegou. Nós fomos fazer visita nas casas que estava órfão. Tem duas casas que a casa estava em órfão, não, perdão, em luto, perdão, gente. Estava em luto e nós fomos ali fazer a visita. Chegando lá, gente, foi muito prazeroso. Sabe por quê? Porque quando nós vamos, nós somos usadas como instrumento da mão de Deus. É a coisa mais bela que pode existir. Quando nós chegamos naquela porta, chegou Jesus. Porque Jesus está em nós, aleluia! Chegou Jesus! E ali o que é que nós fazemos? Oramos, levamos o olhinho, ungimos tudo. E o que aconteceu na quinta-feira? A mulher chegou alegre e me chamou. A bênção chegou na minha casa. Ela é cristã, mas ajuda teu irmão nos momentos difíceis dele. Ajuda ele. Vai na casa dele, dá uma palavra para ele, abraça ele. Eu vivo assim, gente. Meu Deus, eu sou instrumento na mão de Deus. Eu vou uma vez no mês cuidar uma família em Camaçari. A vossa nação. Uma vez no mês. Saio uma vez no mês. Vou lá. No dia 9 de setembro, fez um ano. Ele é o meu irmão, ele está velhinho. E ele aceitou Jesus. Fez um ano. Ali em Camaçari não tem cristão que podia fazer isso. Mas Deus me escolheu. E eu recebi de bom grado. Estou cuidando daquela família uma vez no mês. Eu vou lá, levo a palavra. Todas as palavras estão aqui. Comecei falando pelo fruto do Espírito. Cada vez que ia lá, falava sobre um dos frutos do Espírito. E fui falando, e Deus foi trabalhando. Passou muitos meses e ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus como seja instrumento na mão do Todo-Poderoso. Seja instrumento na mão de Deus. Porque Ele deixa Ele te usar de uma forma toda especial. E tendo a certeza que Ele é maravilhoso, poderoso. Muitas vezes Ele está falando do passado. Não, tem o passado, mas tem o presente, viu? Fez no passado e faz agora no presente. Anitta trabalhou, foi usada no passado, mas tem que ser usada hoje. Eu disse, quando eu fizer 65 anos, me pedi uma rede a meu filho, ele me deu uma rede, colocou no lugar. Eu disse, eu vou fazer 65 anos, vou me aposentar, vou tomar água de coco, vou beber suco e vou me sacudir na rede. Meu Deus do céu, foi demais. A rede está lá, louvado seja Deus. Eu disse, eu vou me sacudir na rede. Não estou sacudindo não, sempre há algo para fazer na presença do grande eu sou, aquele que vive e reina para todos sempre. É Ele, para Ele. Seja um daqueles amigos. Hoje eu tenho duas amigas, falta um. Mas eu digo, comparando aqui com paralítico, a condições de pecadores, né? Aí nós saímos, eu e a irmã da Paz, que elas estão aqui, e a irmã Esther. Aí eu digo, mas só tem 3. Mas o Espírito Santo está aqui, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Muitas vezes não sei falar, não sabe o que, nós saímos pela rua, além de ir visitar as pessoas, e ali nós encontramos pessoas, minha gente, ai Jesus, acamadas,
sedenta da palavra. Pessoa que você vai falar de Deus, chora, fica triste, se alegra, por pelo tempo que não foi para a igreja. Pessoas se alegram, pessoas se entristecem, e nessa brincadeirinha já vai em 10 casas, que nós estamos tomando o Teresópolis para a glória de Jesus. Aleluia! Sol, chuva, não importa, cadê a rede? A rede está lá, mas eu estou saindo. Não deu tempo ainda, mas já tem 2 anos a rede lá, que eu já fiz 67. Oh, glória a Deus. Verdade, gente. E às vezes eu quero até descansar, mas o trabalho de Deus chama. Chama, Ele chama, Ele chama. Jesus chama. Ele chama. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Ó, primeiro paralítico. Segundo, os amigos. Terceiro, Jesus. Aleluia. O único que pode perdoar pecados. Mas naquele momento, todos que estavam ali, os que estavam os fariseus, até mesmo os que não são declarados, tem os fariseus, mas tem aqueles que não são declarados, né? Tem aqueles que estavam sentadinhos ali, estavam declarados. Mas tem aqueles que talvez estavam lá fora, não é declarado, né? Aqui não, viu, gente? Por favor, não são declarados, fica quietinho. Mas está dizendo aqui que eles erraram. Não reconhecer que Jesus era Deus. Eles não reconheceram. Mas Ele é o Filho do homem, verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. A sua onisciência naquele momento ali foi revelada. A onisciência de Deus ali naquele momento, quando Ele disse ao paralítico, levanta e anda. Oh, glória a Deus. Porque Ele já conhecia o coração dos homens. Ele disse, agora eu vou fazer o milagre completo. Eu vou tapar a boca desses que não estão falando contra os seus corações. A sua onisciência ali foi revelada. Ao discernir o pensamento daqueles homens. Oh, que Deus tremendo, maravilhoso. Quando Ele discerniu o pensamento daqueles homens, a sua onisciência foi revelada naquele momento para todos. Aleluia. Grande lição está aqui. A maior bênção que uma pessoa pode receber é o perdão dos seus pecados. A cura física é simplesmente um sinal, queridos. Ó, a cura física é simplesmente um sinal. Mas o essencial é o espírito, a cura espiritual. Amém? O essencial de tudo é a cura espiritual. Se você não tiver a cura espiritual, como é que você vai administrar as outras coisas? Fica tudo bagunçado. Mas se você tiver sua cura espiritual, você é levezinho, ó. Resolve tudo, faz tudo. E Deus trabalha de uma forma linda e poderosa, queridos. Ele é fiel para fazer tudo isso. Mas teve um detalhe que talvez nós não atentamos. Mas foi tão imediato. Quando aquele homem levantou, foi instantâneo. Foi instantâneo. E ele se despediu na presença de todos sem deixar dúvida alguma. Teve dúvida? Não teve nenhuma dúvida. Todos viram um milagre, sem dúvida nenhuma. Todos viram um milagre. Aquele homem levantou diante de todos. Foi público, sem dúvida. Glória a Deus. Aí o que no livro de João 14, eu gostaria que alguém abrisse aí, por favor, livro de João 14. Tudo o que estava acontecendo, o Senhor Jesus estava pedindo, era o Pai dele. Ele estava fazendo a vontade do Pai dele, para que ele fosse glorificado. Aleluia. Vou pedir aqui, lê aí, Jeremy, para mim. João 14, em voz alta. João 14. Aleluia. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém? Glória a Deus. Para quê? Para que o Pai fosse glorificado no Filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Agora há uma narrativa. O ponto que todos foram surpresos. Todos ficaram atônitos. Ó, não deram glória a Deus. Eles deram glória a Deus? Eles deram glória a Deus. Aleluia. A Deus. Não deram. Eles deram glória a Deus. Não deram glória a Jesus. Eles estavam vendo Jesus, mas não deram glória a Jesus. Eles estavam dando glória a Deus. Eles deram glória a Deus através do que Cristo realizou. Mas foi Cristo que realizou o milagre. Foi Ele que realizou o milagre na vida daquele homem. Irmãos, é muito bom saber que o Senhor está aqui. É muito bom saber que nós podemos ser usados por Ele. É só ficar disponível. Quando você se disponibiliza para viver para Jesus, é muito gostoso, é muito prazeroso. Aleluia, é muito bom. Glória a Deus. É muito bom. E por isso, verdadeiramente, irmãos, eu vou concluir a mensagem dizendo: nunca vimos nada assim. Diga glória a Deus. Vocês já viram um paralítico descer por uma corda e ficar aqui no salão, fazer qualquer coisa? Nunca vimos, então nós nunca vimos nada igual. Amém? Nesse momento, se coloquem de pé. Aleluia.